Oi, oi! Estamos de volta com mais um princípio bíblico para compartilhar com você. Vocês estão gostando? Eu sei que sim, porque você está aprendendo a viver de maneira mais abundante. Caminhar nos princípios da palavra é andar protegido, como nós já vimos na nossa primeira aula, lá na introdução. Nós falamos sobre isso, os princípios bíblicos, eles existem para nos resguardar e para nos respaldar. Então, você está saindo dessas aulas com certeza um pouquinho mais sábio, podendo fazer escolhas que levarão você a viver abundantemente. Hoje nós vamos tratar de mais um princípio. Eu vou recapitular com você. Camisas. C, fala comigo, caráter. A, autogoverno. M, mordomia. I, individualidade. Na última aula nós falamos sobre semeadura e colheita. E agora nós estamos no segundo A da nossa palavra camisas, que é o princípio da aliança, ou o princípio da união. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, quero ler com você o capítulo 2, versículo 18, só falando um pouquinho antes, né? Você vai lendo Gênesis desde o capítulo 1, você vai vendo Deus fazendo uma avaliação de tudo aquilo que ele estava construindo. Ele ia fazendo cada uma das coisas e ao final de cada dia a palavra de Deus diz que ele avaliava e ele tinha um veredito. Ficou bom. A palavra de Deus diz que ele vai evoluindo nisso. Quando ele cria o homem e a mulher, ele diz que ficou muito bom. E aí, nesse versículo que nós vamos ler agora, nós vemos a primeira vez que Deus diz que algo não era bom. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Deus não quer que nós caminhemos sozinhos. Nós estudamos o princípio da individualidade e nós entendemos que cada um de nós é único. Mas Deus nos vê na nossa individualidade, mas Ele não deseja que nós andemos em solidão. Deus quer que os seus filhos andem em aliança, em união. O desejo de Deus para as nossas vidas é que nós estejamos interagindo e vivendo em comunhão uns para com os outros. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12 dizem assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir-lhe. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Em Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 5, a Bíblia diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou ler aqui porque é um texto mais extenso, mas eu recomendo que você leia a partir do versículo 12 até o versículo 27. Você vai ver Deus destacando a individualidade de cada um de nós, né? Ele diz que nós somos diferentes, cada um de nós é de um jeito, cada um de nós tem características muito próprias, muito únicas, cada um de nós tem ministérios diferentes, funções diferentes, mas a Bíblia diz que mesmo sendo tão diferentes, ele olha para nós e nos vê como sendo um só corpo. Assim como o corpo humano possui elementos tão diferentes, né? O olho é tão diferente do dedão do pé, mas se o dedão do pé está machucado, o olho chora, o olho sofre. Por quê? Porque são todos membros de um só corpo. Assim somos nós, membros de um só corpo. Mesmo diferentes, mesmo com iniciativas muitas vezes diferentes, formas de reagir muitas vezes diferentes, Deus nos quer andando em unidade. Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz assim:
Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas como é que a gente consegue viver em aliança sendo tão diferentes? O que nos une é o nosso propósito e o nosso amor. Nós temos um amor em comum, o nosso Deus. O nosso Deus nos fez família. Por causa do sangue de Jesus, nos tornamos irmãos e membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Uma só carne em Deus. Somos o corpo do Senhor. Ele é o cabeça, ele governa, ele direciona e nós somos um com ele. Mas para ser um com ele, nós precisamos entender que andar em aliança é o desejo que Deus tem para nós. Isso não significa que eu tenho que me tornar igual ao meu irmão. Deus nunca quis isso. Deus sabe das nossas peculiaridades e ele nos ama diferentes como somos. Mas eles sabem que essas peculiaridades complementam. Na nossa convivência, nós somos aperfeiçoados pela maneira de ser do outro. A Bíblia diz que como um ferro afia o outro ferro, assim o irmão ao seu irmão. A convivência com o meu irmão, tão diferente de mim, me molda, me aperfeiçoa. E quando eu entendo que eu com ele somos muito melhores, que eu junto a ele, unido a ele, nos tornamos muito mais fortes, a nossa aliança se consolida e nós alegramos o coração de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 17 que Jesus, antes de ser crucificado, ele fez uma oração por mim e por você. E ele disse assim, João 17, 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mateus capítulo 18, versículo 19, vai falar algo extraordinário sobre o poder que existe nesse princípio maravilhoso que é o princípio da aliança. Diz assim, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Quando eu me uno com você, meu irmão, quando apesar das diferenças que temos, apesar dos jeitos diferentes de ser, temperamentos diferentes, quando nós colocamos tudo isso de lado para nos tornarmos um e entramos em concordância, os céus se movem a nosso favor. Então entenda que o princípio da aliança é um poder extraordinário que Deus derrama sobre nós. É uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. O versículo que nós lemos de João 17, 21 diz que nós, por causa da nossa união, por causa da nossa aliança, vamos fazer com que o mundo acredite que Jesus foi o enviado de Deus. O versículo termina dizendo assim, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem uma ilustração na palavra de Deus que nos leva à casa do oleiro. E a Bíblia diz que nós somos o barro na mão do oleiro, que é Deus, e ele nos molda. E eu ouvi uma ilustração uma vez que se encaixa perfeitamente nesse princípio que estamos estudando agora. E ele diz que quando o oleiro faz moldando barro, ele não faz somente um tipo de utensílio,
né? Existem copos, existem pratos, existem jarros, existem vários utensílios. E todos têm uma finalidade. Cada um tem um propósito. E embora sejam todos diferentes, todos são barro, todos moldados pela mão do oleiro. E juntos podemos ser úteis. Nós precisamos entender que esse mesmo oleiro usa uma massinha muito interessante quando há um problema em um jarro, por exemplo, quando há uma rachadura num jarro, o ofício do oleiro faz com que ele use um negócio chamado barrela. O que é esse barrela? Ele pega vinagre, água e um pouco de barro, outro barro, mistura e sela aquela rachadura com essa barrela. Nós podemos ser curados, nós podemos ser alinhados, nós podemos ser restaurados na convivência com outras pessoas. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Para sermos curados. A aliança promove cura, a aliança promove crescimento, a aliança promove prosperidade, a aliança é uma ferramenta do céu para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Viva no princípio da aliança e seja muito mais feliz.